Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus sejam com o coração de todos. Cabe a mim o privilégio de repartir com os irmãos a palavra nessa manhã. E eu gostaria de falar a respeito da qualidade dos judeus de Bereia. E antes que os irmãos pensem que eu estou querendo pregar em línguas, não. Os judeus de Bereia, os judeus de uma cidade chamada Bereia, onde Paulo teve uma experiência que marcou chamou a sua atenção e levou Lucas, que era o cronista das viagens, né, que registrou isso tudo em Atos dos Apóstolos, levou Lucas a fazer essa observação que nós vamos ler, e eu peço que os irmãos abram comigo em Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. Atos 17, versículos 10 e 11. Diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos foram nobres porque tiveram a atitude de, dia após dia, abrir as Escrituras e examinar se a pregação que Paulo estava trazendo, a pregação que Silas estavam trazendo, estava de acordo com as Escrituras. Não era a reação que Paulo estava acostumado a ter. Nós podemos fazer uma marcha ré um pouquinho em Antioquia, está no capítulo 13, versículos 44 e 45, fala como é que foi o resultado deles em Antioquia. Atos 13, 44 e 45. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam tudo aquilo que Paulo falava. Nós temos que lembrar que o próprio Senhor Jesus, quando ele mandou os discípulos irem pregar o Evangelho, ele fez uma recomendação: vão primeiro à casa de Israel, preguem primeiro para os judeus. E os apóstolos fizeram, Paulo fez isso também. Em cada cidade que ele ia, ele procurava em primeiro lugar a sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam. E ali ele trazia a boas novas do Evangelho, da chegada do Messias. Mas, muitas vezes, eu ouso dizer que talvez a maioria das vezes, o resultado era esse. E aqui diz que os judeus, movidos por inveja, incitaram uma perseguição e expulsaram Paulo e Silas da cidade. Mais adiante, em Atos 14, 12, outra cidade chamada Icônio, uma experiência semelhante. Atos 14, versículo 12. Perdão, não é 14, 12, irmãos, desculpem. 14, 2. Vamos ler 1 e 2. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como também de gregos. Quando o Novo Testamento, especialmente em Atos, fala gregos, não é só o pessoal da Grécia. Gregos eram todos aqueles que não eram judeus, eram chamados gregos. Então, grande multidão de judeus e também de não-judeus creu na pregação. Versículo 2. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Perseguição de novo. Em Tessalônica, Atos 17, 4 e 5. Paulo prega em Tessalônica e o versículo 4 diz que alguns dos judeus foram persuadidos pela pregação e se juntaram a Paulo e Silas.
O mesmo aconteceu com uma numerosa multidão de gregos, não judeus, piedosos e também muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, novamente movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Olha só, Paulo e Silas estavam já acostumados a levar bordoada depois da pregação. E por que eles levavam bordoada? Em 2 desses versículos aqui, é interessante que o motivo está relatado. O que levava aqueles homens a perseguirem Paulo e Silas? A inveja. Esse era o motor, esse era o que movia eles. Esse era o critério deles para rejeitar a palavra que estava sendo trazida. Já em Bereia não foi assim. Em Bereia, os irmãos, os judeus principalmente, porque eram eles que conheciam a palavra revelada, eles tinham aquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, a revelação de Deus até então, eles conheciam, eles pregavam, eles criam nisso. E quando Paulo e Silas então começam a pregar uma mensagem que é um pouco diferente daquilo que eles tinham recebido, ao invés de eles rejeitarem de uma vez só, ao invés de eles se ressentirem do sucesso da pregação, porque a mensagem que Paulo e Silas pregavam, cheios do Espírito Santo, essa mensagem produzia um efeito no coração das pessoas, assim como produziu no nosso. Salvação, produziu alegria, produziu paz. E isso movia as multidões. Os judeus, ao invés de ficarem ressentidos e pensarem, esses 2 desconhecidos chegam do nada e começam a pregar e têm muito mais sucesso que nós que estamos nessa cidade pregando há vários anos. Isso não está certo. Ao invés de eles deixarem que o coração deles caíssem para isso, eles usaram nobreza. Por que a atitude deles foi nobre? Porque eles abriram a Escritura e examinaram a cada dia tudo o que Paulo e Silas estavam conferindo para ver se batia com a revelação escrita que eles já tinham. Aleluia. É sobre isso que eu quero falar. E sobre a necessidade de nós usarmos algo que Deus nos deu e que às vezes, tomara que não seja o caso de nenhum de nós aqui, mas eu sei que é o caso de algumas pessoas, nós podemos ter um pouco de dificuldade de entender corretamente. Eu estou falando do pensamento crítico. Eu estou falando da habilidade de receber algo e julgar isso de acordo com um critério. Amém? Para falar disso, eu tenho que primeiramente começar a estabelecer o que é um critério. Tá? O critério é um padrão que serve de base para avaliação, para comparação e para decisão. No caso dos bereanos aqui, qual era o critério? A palavra de Deus. Quando Paulo e Silas estavam dizendo, Isaías também diz, né, falando de Jesus e tal, eles abriam lá em Isaías para ver se era realmente aquilo que estava acontecendo. Se realmente Isaías tinha dito aquilo que Paulo e Silas estavam afirmando que ele havia dito. E para ver se encaixava aquilo que estava sendo trazido. Eles conferiam, eles comparavam a pregação de Paulo e Silas com o critério. Nós usamos critério para as coisas que a gente faz. Se nós vamos executar uma receita na nossa cozinha, nós precisamos de uma colher para saber o que é uma colher de azeite. Precisamos de uma xícara para saber o que é uma xícara de farinha. Precisamos de uma balancinha para saber quantos gramas de tal ingrediente que está na receita e eu preciso medir isso. A balança é o meu critério. A xícara é o meu critério. A colher de sopa é o meu critério. Se um carpinteiro ou um marceneiro vai fazer um móvel e ele precisa cortar uma chapa de 1,5 metro, o que ele faz? Ele pega a serra e dá 2 passos assim, 1,5 metro, minha mãe disse que é aqui. Prrr. É isso que ele faz? Não. Ele tira do seu bolso a trena e ele abre a trena e mede 1,5 metro, faz a marcação e então ele corta. A trena é o
critério. Aleluia. Nós, irmãos, devemos ter critério. E especificamente no assunto que eu quero trazer hoje, critério é bom em tudo na vida. Absolutamente tudo. Ter bons critérios. Mas especificamente no assunto, no tema de hoje, nós estamos falando de julgar aquilo que nos está sendo trazido como palavra de Deus. Abram comigo o Salmo 119, versículo 105. Muitos sabem esse versículo de cor. Eu acho que foi um dos primeiros versículos que eu aprendi, logo que eu me converti. Primeira Bíblia que eu ganhei de presente. A pessoa que me presenteou escreveu esse versículo, muito amado, muito querido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o Salmo 119, 105. E luz para os meus caminhos. A lâmpada que mostra o caminho certo. A luz que diz que eu estou na direção certa, a palavra de Deus. É por isso que Colossenses 3,16, também um texto muito conhecido de todos nós, nos diz que não apenas eu tenho que ter a palavra de Deus como critério, mas também eu devo ter esta palavra. 16. Que a palavra de Cristo habite. O que diz aí, irmãos? Que a palavra de Cristo habite mais ou menos em vocês? Não. Que a palavra de Cristo habite o mínimo possível? Não. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Dessa maneira vocês vão poder instruir e aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria. Vão louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Vamos estar cheios do Espírito. Para eu usar corretamente o critério, eu preciso dominar o critério. Amém ou não amém? Então, a primeira coisa que temos que estabelecer é necessário haver critério. E parente da palavra critério vem a palavra crítica. O que é crítica? É analisar ou avaliar de acordo com um critério. Nós, no nosso uso coloquial, do dia a dia, da palavra crítica, nós estamos acostumados, eu vou falar por mim, talvez não seja o caso de vocês, mas eu estou acostumado sempre a usar a palavra crítica no sentido negativo. A gente usa crítica como apontar defeitos. Às vezes até como inventar defeitos, Porque a gente não gosta de alguma coisa, a gente acha que a gente fala pior do que é, porque a gente não gostou. Foi isso que os judeus fizeram, ficaram com inveja e inventaram um monte de coisas a respeito da pregação de Paulo e Silas, simplesmente porque eles não gostaram. Então nós acabamos usando esta palavra e usando a prática da crítica de uma forma muito restrita. E não é inteiramente correta, porque crítica, sim, também. A crítica também é apontar os defeitos, mas não é só isso. Crítica, na sua essência, é aplicar um critério. De maneira que eu estou aqui pregando e vocês precisam estar criticando a palavra que eu estou pregando. Ah, Volney, mas eu não quero falar mal, nem ouvir a palavra toda. Não, tu não precisa falar mal. Tu pode até falar mal depois, no final. Se na tua crítica, na tua comparação com o critério, tu descobrir que o Volney falou bobagem, tu pode realmente dizer, olha, aquela pregação não recomendo. Porque o Volney falou umas coisas lá que não estão na Bíblia, que são contrárias à Bíblia, inclusive. Então, enquanto o pregador prega, a igreja julga, que também é um sinônimo de critica, nesse caso. Vejam bem, por favor, o que eu não disse que a gente tem que ouvir para falar mal? Isso eu não disse. Estou dizendo que criticar é julgar, e julgar no bom sentido, comparar com o padrão. Amém ou não amém? O que diz a Bíblia a respeito dessa atitude? Vamos examinar isso em 1 João 4, versículos 1 a 3.
Será que eu estou aqui inventando coisas para os irmãos? Ou será que a Bíblia fala de fato alguma coisa aqui? João 4, 1 João, perdão, não é o Evangelho. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos. Eu posso substituir provem por critiquem. Posso substituir provem por julguem. Provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Aqui ele dá um critério. Ele diz assim, façam a crítica, provem e usem este critério, usem esta medida. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Irmãos, se esse espírito enganador já estava no mundo na época em que 1 João foi escrita, será que ele foi embora de lá para cá? Ou será que ele está mais presente do que nunca? Ele está mais presente do que nunca e mais ativo do que nunca. Então, essa exortação é mais necessária do que nunca. Amados, não saiam dando crédito a qualquer espírito. E quando ele está dizendo espírito, ele não está dizendo assim mas eu nunca vi um espírito, nunca vi um fantasma, nunca vi um anjo, nunca vi um espírito, nunca se manifestou para mim. Então essa palavra para mim não se aplica. Quando ele diz não deem crédito a qualquer espírito, ele está dizendo que por trás de toda mensagem, por trás de toda palavra que é falada, existe sim um espírito. Por trás da palavra que eu estou ministrando aos irmãos, existe um espírito que está inspirando, que está trazendo, que está soprando esta palavra, que colocou ela no meu coração e na minha mente. É disto que se trata. Não está falando simplesmente no dia que um anjo aparecer para mim. Aí sim, olha, eu vi um anjo. Isso pode inclusive até acontecer. E aconteceu com alguns. Aconteceu com alguns. Eu lembrei agora de um testemunho rapidinho que eu li, de um irmão muito querido chamado Keith Green. Quem conhece o Keith Green aqui? Quem sabe do que eu estou falando? Glória a Jesus. Irmão querido que nós vamos abraçar no céu. Um cristão muito vibrante, um artista cristão americano, se converteu na década de 70, naquele grande avivamento que houve nos Estados Unidos. E ele logo que ele era convertido, ele conta na biografia dele que ele encontrou um amigo dele. Ele vinha de um pano de fundo de vida no movimento hippie. Então ele estava acostumado, antes de se converter, a consumir drogas e tal. E esse amigo dele era parceiro de drogas. E diz que esse amigo, ele uma vez estava num determinado lugar e do nada esse amigo surgiu. Claramente fora do ar, assim. Se cumprimentaram, começaram a falar e ele fez aquilo que estava no coração dele. Começou imediatamente a dizer, olha, eu tenho uma coisa para te contar, eu entreguei minha vida para Jesus, minha vida está transformada, eu queria te falar sobre isso. E ele conta que quando ele disse isso, o amigo dele mudou o rosto e disse assim, eu sei porque eu sou Jesus. Quando o amigo dele disse, eu sou Jesus, Keith Green lembrou que ele já tinha lido na Bíblia, se alguém vier dizendo em meu nome, dizendo eis aqui, eis ali, não creiam. E ele citou esse versículo e disse, muitos virão em meu nome, dizendo isso, aquilo, e não são. Quando ele citou a palavra, esse amigo se contorceu, soltou um grito como se fosse um animal e saiu correndo imediatamente. O que aconteceu ali? Um espírito falso se apresenta. O discípulo discerne que é um espírito falso e confronta ele com a palavra, que é o nosso critério. E o poder da manifestação da palavra citada na boca daquele irmão fez com que aquele demônio saísse do corpo daquele homem, pelo menos por aquele momento. Ele diz também que depois que aconteceu isso, ele ficou com uma cara de confuso, esse amigo dele, ficou com uma cara de confuso e saiu correndo, não entendia o que estava acontecendo.
A palavra confronta o espírito falso, mas nós precisamos estar cheios da palavra. 1 Coríntios 10, 15. Abram comigo também. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. (14 e 15). Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que eu digo. E depois ele passa a fazer uma comparação entre o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Ele passa a fazer uma comparação entre adoração a Deus e participar de coisas de ídolos. Mas antes de ele começar a falar essas coisas, ele diz assim: falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que eu digo. Ele está dizendo, em outras palavras, assim, eu confio que vocês vão saber criticar, vão saber medir, vão saber avaliar o que eu vou dizer agora. Eu confio que vocês têm critério, vocês têm palavra no coração de vocês e vocês vão entender perfeitamente aquilo que eu vou dizer agora. O apóstolo confiava que os irmãos eram zelosos em ser cheios da palavra. Eles precisavam ter esse critério da palavra em si mesmos para entenderem a instrução que veio depois. Porque depois Paulo vai falar de liberdade, ele fala de coisas que poderiam até mesmo confundir alguém que não estivesse em plena revelação da palavra. Então ele confia. Quando um pregador vem aqui e ele entrega uma palavra, ele está confiando que os seus ouvintes têm em si mesmo também a palavra para fazerem um critério de comparação e poderem ter proveito na palavra que estão ouvindo. Amém? 1 Coríntios 2, 13 a 15. No mesmo capítulo, vamos dar marcha ré no mesmo livro, vamos dar marcha ré alguns capítulos. 1 Coríntios 2, 13 a 15. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo ou comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural, a pessoa que ainda não é convertida, não é regenerada, a pessoa em quem o Espírito Santo ainda não habita, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que falta para a pessoa natural entender as coisas do Espírito? Falta o critério. A presença do Espírito que traz o critério, que traz o entendimento correto da Bíblia. E muito boa a ênfase do Irlan, né? Mesmo uma pessoa que conhece a letra da Bíblia, mas não é convertida, ainda assim não tem o critério correto. Porque é o Espírito Santo que vivifica a palavra dentro de nós. Então, o verdadeiro critério é a palavra de Deus vivificada pelo Espírito no nosso coração. Aleluia! É por isso, meus irmãos, que às vezes as pessoas vêm conversar conosco, vêm nos pedir explicação. Mas por que Deus proíbe isso? Por que Deus proíbe aquilo? Não é justo, não é certo. Se Deus é bom, por que Ele faz aquilo ou aquele outro? Como é que nós vamos explicar as motivações de Deus, em primeiro lugar, né? E como nós vamos explicar algo que necessita de um critério interior que a pessoa não tem? Às vezes a pessoa vem para nós com uma porção de perguntas que não dá para responder. Eu lembro quando eu estava trabalhando no banco, isso eu estou falando aí do início dos anos 2000, tá? E na época estava uma briga muito grande, os que têm mais idade vão lembrar, existia uma briga muito grande entre a Rede Globo e o Bispo Edir Macedo da Igreja Universal.
Teve uma época que em todo o Fantástico, todo final de semana, saiu uma matéria expondo um escândalo da Universal. Quando acontecia isso, eu já sabia. Na segunda-feira eu ia botar o pé para dentro da agência e o pessoal ia gritar lá da mesa dele: "E aí, Volney, como é que tu explica essa aí? Teus irmãos lá nadando no dinheiro, levando dinheiro das pessoas, como é que tu explica?" Eu cansei tanto que eu disse assim: "Olha, eu não explico. Não fui eu que fiz, eu não estava lá, não pediram minha opinião, e eu sinceramente acho que Deus não está nesse negócio. Agora, se tu quiser saber qual é a vontade de Deus para a tua vida e o que Jesus quer dizer para a tua vida e qual é o Evangelho, o que o Evangelho tem a dizer para a tua vida, eu estou à disposição para a gente conversar. Porque eu não vou explicar algo que, em primeiro lugar, eu não tenho como explicar. Em segundo lugar, não é o que tu precisa saber agora. O que tu precisa saber agora é do amor de Cristo. Tu precisa saber agora que não importa o escândalo, não importa as coisas erradas que são feitas em nome de Jesus, Jesus é real, maravilhoso e Ele te ama e morreu para salvar a tua vida. É isso que tu precisa saber. Amém? Porém, versículo 15, a pessoa espiritual julga, critica no bom sentido, analisa todas as coisas. E ela mesmo não é julgada ou discernida por ninguém. Que coisa interessante. Aquele que é espiritual, aquele em cujo Espírito Santo habita e que está cheio da palavra, ele pode julgar todas as coisas. Por quê? Porque tudo ele tem um critério. Aleluia. Um critério eterno, um critério de valor, um critério verdadeiro, para o qual ele pode dizer: isso serve, isso aqui não serve. Amém? Quando lá no Éden, Satanás ofereceu para Adão e Eva a falsa promessa de que ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso ia produzir neles ficar iguais a Deus, produziu foi outra coisa. Eles se tornaram o critério para eles mesmos. Então as coisas tinham que ser do meu jeito, do jeito que eu acho bom, do jeito que eu quero, do jeito que me agrada, do jeito que me dá prazer. Eu sou o critério da minha própria vida. Não me interessa o que Deus pensa. Eu quero saber se é bom para mim. Não é assim que as pessoas vivem? Não é assim que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo Jesus? É assim, as pessoas que não conhecem a Cristo são um critério para si mesmas. Mas aquele que conhece a Cristo e que é espiritual tem o seu critério no Espírito Santo junto com a palavra de Deus. Aleluia. Estamos bem até aqui, irmãos? Peguem essa agora aqui. Pensamento crítico não é rebeldia. Pensamento crítico não é rebeldia. A atitude saudável e bíblica de exercer julgamento e pensamento crítico tem um resultado. Qual é o resultado? Se tudo aquilo que eu recebo, eu aplico um critério, eu julgo como a Bíblia me manda, e eu percebo que aquilo que está sendo trazido na ministração que eu ouvi, seja na congregação, seja no YouTube, o livro que eu li, a conversa que eu tive com outro irmão, se eu exerço esse julgamento naquilo que me foi trazido, e eu vejo, chego à conclusão, comparando com o meu critério, de que aquilo não está de acordo, o resultado é que eu vou rejeitar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu vou resistir e eu vou rejeitar porque a palavra é o meu critério. Já na rebeldia, já na rebelião, a rebelião consiste em quê? Consiste em rejeitar e resistir a tudo que não está de acordo com a minha vontade e os meus valores pessoais. Ou seja, como eu falei anteriormente, quem é o critério? Eu sou o critério. O que dá na minha cabeça é o critério. Aquilo que me agrada é o critério. Aquilo que eu acho certo é o critério.
aquilo que eu acho que é confortável ou cômodo, ou seja lá o que for, mas eu sou o critério. E se eu sou o critério, muitas vezes eu vou discordar de Deus. Muitas vezes. Aí eu vou ser um rebelde. Porque eu vou estar discordando do Senhor. Amém? Então, o que faz a diferença entre a atitude daquele que tem um pensamento crítico e o rebelde é qual é o critério que ele está usando. Vocês estão me entendendo, irmãos? Deus me livre de complicar a cabecinha de vocês, que não pensava nessas coisas complicadas até hoje de manhã. Mas eu preciso que nós entendamos isso, porque há uma urgência do Espírito Santo nos últimos dias. A grande verdade é que eu creio e confio que mesmo que eu não estivesse explicando as coisas, ou tentando pelo menos falar dessas coisas nesta manhã, todos nós já fazemos isso. A gente só não tinha um nome para isso, mas nós fazemos isso. Nós estamos ouvindo uma pregação e nós estamos comparando com a palavra. E se alguma coisa aparecer diferente, a gente grita ou pula fora. Exatamente, eu podia resumir a pregação aqui e vocês podiam ir embora e almoçar mais cedo, né? Mas é mais ou menos isso. Então, como é que funciona na prática o exercício dessa crítica, desse julgamento, desse pensamento crítico? Eu vou receber um ensino e eu vou conferir, vou comparar aquilo que eu estou recebendo com o que está sendo trazido. Nós fazemos isso na maior parte do tempo de forma automática. Se aquilo que está sendo trazido harmoniza com a palavra de Deus, que é o critério, então, a partir deste ponto, não antes, eu sei que eu devo me submeter de coração à palavra que está sendo trazida. Não importa se vai me agradar, não importa se vai demandar de mim algum sacrifício, não importa se há um preço a pagar, não importa. O critério foi satisfeito. Confere com o que Deus fala. E se confere com o que Deus fala, é genuína, essa palavra é de Deus. Agora, a partir disso, uma vez que está estabelecida a legitimidade da palavra, porque eu já fiz o meu julgamento, eu já comparei com o meu critério, uma vez que está estabelecido, eu só tenho uma atitude a fazer. Me submeter a essa palavra. Amém? E praticá-la. Obedecê-la. Realizá-la na minha vida. E se aquilo que está sendo trazido não está de acordo com a palavra? Nesse caso, nós cautelosamente, porque nós também não somos a régua do mundo, nós não somos o critério perfeito em nós mesmos, nós temos o critério, mas nem sempre sabemos utilizá-lo de forma certa, ou nem sempre o nosso entendimento é completo. Então, cautelosamente, ouvi uma coisa que doeu no ouvido, entrou atravessado. Primeira coisa, eu busco melhor entendimento. Pode ser que o pregador tenha se expressado errado. Pode ser que ele tenha dito uma meia palavra, e vocês sabem, né? Quando a gente diz uma meia palavra, o ouvinte completa a outra metade. Por isso não é bom a gente dizer as coisas pela metade. Por favor, sejam claros na comunicação de vocês, sempre. Quando a gente diz meia palavra, o ouvinte completa a outra metade. Talvez eu tenha feito isso, o pregador tenha feito isso. Ele falou meia palavra e o ouvinte complementou errado. Então, doeu, entrou atravessado, não pareceu bom, eu vou conferir. Se eu puder conferir com a pessoa que falou melhor, se eu não puder, no caso de um livro ou de um vídeo que eu vi, eu vou conferir com pessoas em quem eu confio e vou dizer, João Nelson, essa pregação aqui, olha esses trechinhos aqui. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver, o que tu acha? Aí o João Nelson vai dizer, não, pequeno gafanhoto. É porque tu é um brotinho tenro ainda e não entende as coisas, mas deixa eu te explicar. É assim, 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 assim. Aí eu vou sair com meu coração consolado, porque um irmão de melhor entendimento me ajudou a entender que foi uma falha da minha parte em aplicar o critério corretamente no que eu ouvi. Mas se mesmo depois dessa precaução ficar provado e comprovado
que não há harmonia entre o que foi falado e a palavra de Deus, é minha responsabilidade rejeitar este ensino. Amém, irmãos? Eu vou dizer de novo, é minha e é tua responsabilidade rejeitar esse ensino. Espera aí, Volim. Então, tu quer dizer, se eu entendi o que tu está dizendo, que é lícito julgar o que uma autoridade está pregando? É lícito fazer isso? Mas é uma autoridade, veja bem. Cuidado nas próximas palavras agora. É uma autoridade, é um apóstolo, é um presbítero, é um pastor que tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Veja bem, o cara tem autoridade. Será que é, irmãos? Eu vou deixar o apóstolo Paulo, eu não vou nem responder isso. Eu vou deixar o apóstolo Paulo responder. Paulo é melhor, né? Assim eu fico escondido atrás dele. Gálatas 1:8. Vamos do 6 em diante. Estou muito surpreso, diz, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora veja o que Paulo diz no versículo 8. Mas ainda que eu mesmo, que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, seja amaldiçoado. Será que Paulo considerava que ele, por ser apóstolo de Cristo, que viu o Senhor, falou com o Senhor, nessa manifestação espiritual, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que nem era lícito contar para os demais? Este apóstolo Paulo, será que ele considerava que tudo o que ele falava deveria ser recebido sempre, sem nenhum questionamento? É evidente que nem ele considerava isso de si mesmo. Porque ele falou. Versículo 9, o João está dizendo, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Mas a minha ênfase estava no versículo 8, porque Paulo desautoriza a si mesmo. Ele diz assim, irmãos, eu tenho pregado a vocês o que eu recebi de Deus, mas se um dia eu aparecer aqui negando tudo o que eu preguei antes, me mandem longe. Nem eu mesmo tenho autoridade, sendo eu a autoridade de apóstolo, nem eu tenho autoridade para contradizer a revelação de Cristo e o critério da palavra. Amém? Nem o próprio apóstolo se coloca numa posição de autoridade inquestionável. Se alguém, em qualquer momento, invocar a sua posição de autoridade como pretexto de não ser questionado, podemos saber que essa pessoa já saiu da autoridade espiritual. Porque ninguém tem autoridade. A autoridade que nós temos, que o presidente tem, que um presbítero tem, que o policial na rua tem, que um pai tem na sua casa, é delegada, não nasceu com ele. Amém? Delegada significa que alguém passou para ele em confiança. E não deu, apenas delegou. Quando eu delego algo, eu estou dizendo, eu vou te emprestar a minha autoridade para que tu vá naquele lugar e faça valer a minha vontade. Foi isso que Deus fez com todas as autoridades. Só existe uma fonte de autoridade real no universo, o trono do nosso Senhor, Criador de todas as coisas. A única. Só esse é a autoridade. Abaixo dele
Todos são autoridades delegadas. E se são autoridades delegadas, têm um objetivo a cumprir: exercer essa autoridade conforme a vontade dele. No momento em que alguém diz assim, ó, eu sou autoridade, não questiona o que eu estou falando, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, essa pessoa já saiu. Pode saber que essa autoridade não é autoridade espiritual. Porque a autoridade que ele está exercendo é em nome do Senhor e nunca, jamais fica acima do critério. Amém, irmãos? É o que Paulo está dizendo aqui. Não importa se eu sou o apóstolo Paulo, não importa nem se fui eu que primeiramente preguei a mensagem para vocês. Se um dia eu quiser mudar a mensagem, não acreditem. Não acreditem. 1 Timóteo 6, 13 e 4. Senhor, que esteja certa essa referência. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse tal é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja. Lembram do que motivou os primeiros judeus a perseguirem Paulo e Silas? Inveja. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, suspeitas malignas e polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade seja fonte de lucro. Outra doutrina que não concorda com o critério, com as palavras de Jesus. Não importa quem está trazendo. Não importa se ele se arroga autoridade, se ele diz e afirma que seja autoridade. Não importa nem mesmo se eu reconheço ele como autoridade. Ele precisa estar dentro do critério. Precisa estar sempre dentro da palavra. Olha que palavra linda essa de Apocalipse, capítulo 2. Se existe alguma dúvida, não teria porquê, né? Mas veja o próprio Deus se manifestando em Apocalipse 2, versículos 1 e 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Eu sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova. O que é pôr à prova? Aplicar critério, criticar, no bom sentido, né? Julgar, pôr à prova. O Senhor está elogiando essa igreja porque essa igreja pôs à prova os que se dizem apóstolos, ou seja, chegaram declarando autoridade apostólica. Veja bem, se declaram apóstolos, mas na verdade não são. E como você criticou, como você julgou, como você comparou com o critério, você descobriu que eles são mentirosos. Olha só. Glória ao nome do Senhor Jesus. Essa igreja é elogiada pelo Senhor, porque eles habitava ricamente neles a palavra de Deus. Eles estavam tão cheios do critério correto, que quando alguém se dizendo apóstolo chegou lá e começou a ensinar isso, isso e aquilo, eles prontamente disseram: não queremos mais te ouvir, porque a tua palavra não fecha. Nós examinamos, nós comparamos e não achamos o que tu diz aqui na Escritura. Tu é um falso obreiro, tu é um falso apóstolo, nós não queremos nada contigo. Ah, meus irmãos, se o povo de Deus, que perece porque lhe falta conhecimento, fosse mais zeloso, se fosse cheio da palavra, se não há pensamento crítico, se não há julgamento bíblico, o espaço, a avenida está aberta para a manipulação. E eu pergunto a vocês, não precisam responder a mim, respondam internamente.
Será que existe manipulação no meio religioso hoje em dia? Será que existe? 2 Pedro 2, 1 a 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Heresia é ensino falso. Heresias destruidoras, chegando ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. E trarão sobre si mesmos repentina destruição. Mas muitos seguirão as suas práticas libertinas. A palavra libertina significa falta de freio, falta de domínio próprio. Libertino é aquele que se entrega a tudo o que a sua carne deseja. Se entrega aos prazeres, se entrega às práticas que agradam a sua carne. Vive de uma forma sem freios, desenfreada. E aqui diz que esses mestres vão ensinar isso dentro da igreja. Práticas libertinas. Por causa deles, o caminho da verdade vai acabar sendo difamado. Não foi assim? Aconteceu comigo? Eu chegava lá e tinha que estar dando explicação sobre práticas que eu sabia que não eram certas, que tinham sido expostas para todo o país, para a vergonha do testemunho da igreja. O caminho da verdade está sendo difamado muitas vezes. Essas pessoas são movidas por avareza, por amor ao poder, amor ao dinheiro. Eles explorarão vocês com palavras fictícias, coisas inventadas. Irmãos, às vezes eu fico ouvindo algumas coisas, eu vejo doutrinas, ensinos, conhecimentos ocultos dentro da igreja. Mas aqui a gente precisa ter revelação das 7 chaves espirituais da guerra espiritual. Os 14 passos ocultos que Deus revela só para quem está muito envolvido. Isso chama gnosticismo. Uma praga contra a qual a igreja luta desde o começo. Aquela necessidade de tu dizer que tu teve uma revelação tão especial que não está na Bíblia. Só foi revelada a um determinado grupo de pessoas muito dedicadas, muito entranhadas no ministério, esse ou aquele. Uma verdade muito poderosa. Palavras fictícias. Está aqui. Para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarde e a destruição deles não caiu no esquecimento de Deus. Quando não há julgamento crítico, dissimuladamente, práticas libertinas, palavras fictícias vão entrando dentro da igreja e elas vão apelar à carne dos ouvintes. E se os ouvintes estiverem na carne, eles vão receber isso de braços abertos. Efésios 4, 13 e 14 nos diz que Deus colocou ministérios, homens dons, no corpo de Cristo, justamente para que isso não aconteça. Efésios 4, 13 e 14. Também um texto bem conhecido, né? Ele vai falando, né, que Deus concedeu, né, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, eu estou lendo do 12. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras. Eu queria começar a enfatizar aqui. Os ministérios que Deus colocou, os homens dons, as pessoas qualificadas para serem pastores, mestres, evangelistas, profetas, Deus deu essas pessoas para a igreja, para que todos nós viéssemos a ser pessoas maduras, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Porque os maduros, o que acontece com eles? Não são mais como crianças. Eles não são mais arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino diferente.
Não são levados pela artimanha das pessoas mal intencionadas. Não são levados pela astúcia. Astúcia, capacidade de enganar. Astuto. Aquele que sabe enganar. E aqui diz que esses falsos mestres são astutos. Eles não são bobos, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles são preparados para isso. Sabem enganar. Astúcia com que conduzem, com que induzem ao erro. Para isso Deus nos deu os ministérios. Para nos ensinar. Para nos fortalecer. E parte disso é isso que eu, em nome de Jesus, espero estar fazendo nessa manhã. Dizer para os irmãos, usem o critério. Tenham um pensamento crítico. A única palavra incontestável é a palavra de Deus. Amém? Quero concluir essa meditação usando Mateus 10:16, que na verdade não se aplica, não foi dado num contexto como esse, mas é muito interessante porque Jesus, ao enviar os discípulos para pregar em várias cidades, ele diz para eles: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E aí ele dá uma instrução para eles, que nós conhecemos bem. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. A serpente, eu pesquisei um pouquinho a respeito das definições e interpretações desse versículo. E, é claro, muito tem se falado das características que são ressaltadas em cada animal. A serpente é um predador, né? E ela é um animal que está sempre consciente de tudo que está ao seu redor. É um animal ágil. É um animal que sabe se defender. A pomba é um símbolo de pureza e de simplicidade. Então eu queria dizer o seguinte: a atitude que nós devemos ter ao recebermos qualquer ensino é a da serpente. Conferir, ser prudente, estar atento ao que está sendo trazido com a finalidade de comprovar se é de Deus. Agora, uma vez que foi comprovado que é de Deus, a pomba vira serpente. E aí nós entramos no modo pureza e simplicidade, acolhendo de coração e com submissão e obediência a palavra que está sendo trazida, para que ela possa produzir vida em nós. Amém, meus queridos? Que o Senhor nos ajude e nos dê graça para sermos um povo maduro, muito bem fundamentado, e que no nosso turno heresia jamais se crie. Amém? Inclina a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amado Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito, pela tua sabedoria. Nós queremos ser filhos maduros, Senhor. E queremos desenvolver em nós um pensamento crítico no bom sentido, um julgamento bíblico, uma atitude correta em relação a cada ensino que nós permitimos que entre pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos e chegue ao nosso coração. Nos dá graça para que nós possamos, de fato, manejar bem a palavra da justiça e sempre temos um filtro muito bem colocado. Tu tens sido bom conosco, Senhor. Tu tens nos alimentado de formas tão preciosas. E nós queremos confiar no Teu Espírito Santo para ser um povo de alto nível, Senhor, contigo. E que jamais nos deixemos enganar, seja qual for a astúcia
que venha, Senhor. A Tua palavra é a nossa garantia, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu quero abençoar os meus irmãos, quero pedir pela minha própria vida, que Tu nos conceda sempre firmeza e graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos despedidos, podemos voltar em paz para nossas casas. Um bom domingo e uma semana abençoada a todos.